Olá, meu querido irmão, minha querida irmã. Seja muito bem-vindo ao Conecta EBD. É uma honra e um grande prazer ter você aqui comigo. Uma grande satisfação para mim ter você aqui. Eu me chamo Marta Rocha e estamos em mais uma pré-aula para a honra e a glória do nosso Deus. Chegamos em mais uma pré-aula que hoje nós estamos com a segunda lição da classe dos adultos, no primeiro trimestre de 2023. Eu desejo do fundo do meu coração que esse trimestre, esse novo ano que se inicia, seja um ano de grandes realizações na sua vida espiritual, principalmente. E a nossa revista, ela vem falar conosco, vem trazer alertas para a nossa vida, vem nos orientar, nos exortar a respeito da nossa vida espiritual. Porque nós, como cristãos, nós não podemos deixar a nossa vida espiritual de qualquer jeito, temos que nos preocupar sim com ela, temos que ter um cuidado, o zelo, não nos afastarmos da presença do Senhor. Na nossa aula passada, na nossa primeira aula do ano de 2023, nós tivemos um assunto sobre o avivamento espiritual. Falamos a respeito, tocamos em vários assuntos. Eu creio que a sua aula foi uma bênção, professor. Creio que foi uma aula bastante dinâmica, um assunto que foi bastante explanado com os seus alunos. E hoje não vai ser diferente. Hoje se trata da nossa lição, que o tema da nossa revista é Aviva a Tua Obra. O avivamento no Antigo Testamento é o assunto da nossa lição de hoje. O avivamento no Antigo Testamento. E o que nos chama a atenção é que o nosso comentarista, esse grande homem de Deus, ele vem trazer vários pontos que vai dar, professor, para você montar um plano de aula super legal aí com a sua turma, porque vem falar sobre o avivamento na vida de vários grandes homens de Deus. Então vai dar para você abrir, né, uma aula bem explanada. E assim também eu penso que vai ter como o seu aluno ele interagir bastante, porque vai entrar histórias conhecidas de homens de Deus, histórias bastante conhecidas, e então abrir a nossa mente para entender o recado que Deus quer trazer para nós através dessa aula de hoje. Então, se você chegou aqui pela primeira vez e ainda não se inscreveu, se inscreva no nosso canal, e se você já é inscrito, curta e compartilhe o nosso vídeo. Tudo isso para a honra e a glória do nosso Deus. Então, amados, a nossa lição, ela é uma lição riquíssima em conteúdo, como eu falei, dá para trazermos ser uma aula bem explanada aí junto com os seus alunos. E o nosso texto áureo, ele diz da seguinte maneira: então disse, eis que eu faço um concerto, farei diante de todo o teu povo maravilhas que nunca foram feitas em toda a terra, nem entre gente alguma. Êxodo 34, verso 10. A verdade prática diz da seguinte maneira: a Bíblia revela que Deus responde ao seu povo com muitos avivamentos como resposta às orações e súplicas. Essa é o nosso texto áureo e a nossa verdade prática. Nós temos aqui uma leitura diária. E essa leitura diária ela é feita semanalmente, né? Cada dia da semana. Então, oriente o seu aluno para ele estar fazendo essa leitura para você incentivar o devocional dele com Deus. E isso vai ajudar muito no manuseio da palavra, no conhecimento, né, na aprendizagem. Eu sei que já tem irmãos, sim, que tem o hábito já de ter o seu devocional com Deus, de ter ali o seu culto doméstico, e é uma bênção, porque nós vamos entender hoje, aprender nesta aula, nesta pré-aula, que nós precisamos estar com a nossa vida espiritual ativa para que o Senhor venha fazer o acontecer, venha nos dar livramento, venha estar conosco em meio às dificuldades, em meio à bonança, em meio à tempestade. E nós vamos começar entendendo a leitura que é feita, que é bíblica em classe, é encontrada em 2 Crônicas, capítulo 34, do versículo 29 ao 33, que diz assim da seguinte maneira: então o rei convocou e ajuntou todos os anciãos de Judá e Jerusalém. E o rei subiu à casa do Senhor com todos os homens de Judá e os habitantes de Jerusalém, e os sacerdotes, e os levitas, e todo o povo, desde o maior até o menor. E ele leu aos ouvidos deles todas as palavras do livro do concerto que se tinha achado na casa do Senhor. E pôs-se o rei em pé em seu lugar e fez concerto perante o Senhor, para andar após o Senhor, para guardar os seus mandamentos,
e os seus testemunhos e os seus estatutos com todo o seu coração e com toda a sua alma, cumprindo as palavras do concerto que estão escritas naquele livro. E fez estar em pé a todo quanto se acharam em Jerusalém e em Benjamim. E os habitantes de Jerusalém fizeram conforme o concerto de Deus, do Deus de seus pais. E Josias tirou todas as abominações de todas as terras que eram dos filhos de Israel. E a todos quantos se acharem em Israel, obrigou a que com tal culto servissem ao Senhor, seu Deus. Todos os dias não se desviaram de após o Senhor, Deus de seus pais. Essa é a nossa leitura bíblica em classe encontrada na nossa revista. Eu tenho ficado maravilhado com a sabedoria deste homem de Deus em usar as estratégias para trazer para o nosso meio, para a nossa igreja, para o nosso povo, de uma maneira que a gente observa através da Bíblia, à luz da palavra, o conhecimento, o aprendizado que estamos precisando nos dias atuais. Por exemplo, é um panorama dos avivamentos no Antigo Testamento. Começando aqui o avivamento, no tempo de Moisés. É o primeiro ponto em que o comentarista ele coloca, apesar de que nós vamos ver o avivamento no tempo de Samuel, o avivamento no tempo de Josias, o avivamento, o chamado de Neemias. E então nós vamos observar detalhe por detalhe, à luz da palavra, o quanto nós precisamos conhecer, o quanto nós precisamos viver esse avivamento, o quão importante ele é para nós. E então, nesse primeiro momento, nesse panorama aí dos avivamentos no Antigo Testamento, o avivamento no tempo de Moisés, todos nós conhecemos a história, né? Somos sabedores que José era um líder, né? Um homem de Deus, um líder que Deus usou não somente ali para salvar a vida do povo, mas também para que a chama ali não se apagasse, né? Que a chama do avivamento, a fé no Deus de Israel continuasse viva ali, acesa. Mas quando José morre, né? Quando esse homem de Deus se vai, não se encontra nenhuma liderança ali de peso, digamos assim, para orientar o povo, para estar à frente do povo de Deus. E então, o que acontece? Como vocês sabem, nós sabemos, Israel acaba se contaminando dos ídolos do Egito e comete abominações aos olhos de Deus. Isso tudo porque quando José sai da liderança, quando José morre, não se tem ali uma pessoa para ficar à frente daquele povo, conduzindo aquele povo. Então aqui nós já entendemos a importância de um grande líder, né? A importância de um homem de Deus, qual o grau de importância que um homem de Deus faz à frente de um povo, à frente de uma liderança. Então, o que acontece? O Senhor, ele adverte. O Senhor, como sempre, não faz nada sem avisar. O Senhor adverte o povo, né? Ordena-lhe que eles se arrependam dos seus pecados, dos seus maus costumes, né? Que haviam aprendido ali com os seus vizinhos. E então, mas o que acontece? Eles não quiseram ouvir, não deram ouvido ao Senhor, continuaram com seus maus costumes, continuaram ali com as suas idolatrias, né, fazendo coisas que não estavam agradando o nosso Deus, ou seja, estava ali abominando os olhos do Senhor, os olhos do nosso Deus. E o que acontece quando nós desobedecemos? O Senhor avisa, o Senhor fala, o Senhor vem exortar, o Senhor manda profeta, o Senhor usa pessoas para levar, para dizer que precisa haver conserto, que precisa estar, porque o Senhor, ele requer de nós santidade. O Senhor requer do seu povo santidade. E a obediência e santidade. Mas, quando o Senhor avisa, o Senhor manda dizer, o Senhor entra em ação para salvar, para libertar, e o povo não quer ouvir. E então, o castigo, a disciplina de Deus, ela é inevitável. Porque o Senhor, ele nos corrige porque Ele nos ama, Ele quer o nosso bem. Esse é o verdadeiro significado da correção do nosso Deus. E então, o povo começa a viver uma vida amarga ali, né? Israel começa a viver uma vida amarga por conta do pecado. Então, o que acontece? Quem vem ali, está à frente daquele povo, Faraó vem estar ali, né, no Egito, levando esse povo a cativo, esse povo à escravidão, vivendo uma vida totalmente diferente, não tendo as liberdades que tinham antes. E então,
se não há obediência, se não há reverência ao Deus, a disciplina ela vem. Então, que tenhamos um aprendizado aqui, né? Esse é um pequeno resumo aqui para entrarmos no avivamento, né? Vindo através da vida de Moisés. Bom, e então vem o avivamento através da vida de Moisés. E o texto diz assim, segundo o nosso comentarista, ele põe na nossa revista assim: quando José, o filho de Jacó, morreu, o povo israelita sofreu com a tirania de Faraó, que não conhecia a história e os benefícios que os judeus receberam da parte de Deus no governo de José. Neste contexto, Moisés foi divinamente chamado no Monte Horebe e viu uma sarça que queimava, mas não se consumia. Ao se aproximar daquela imagem, Deus o chamou para libertar o seu povo do Egito, dizendo: eu sou o Deus Pai, Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. Moisés então cobriu o rosto, porque temeu olhar para Deus. E então, nós vamos ver aqui que Moisés foi um homem escolhido por Deus. Mas eu faço a reflexão, gostaria que você fizesse, professor, também junto com os seus alunos, que quando nós saímos da vontade do Senhor, quando o Senhor nos quer fazendo a vontade dele, de uma maneira que lhe agrade, quando a gente sai, mesmo o Senhor tentando ir nos buscar, o Senhor manda avisar, o Senhor fala conosco, traz alertas, né? E mesmo assim a gente continua na mesmice pecando. Então, o castigo vem, não digamos o castigo, mas a disciplina ela vem. A disciplina ela vem e ela é amarga. O que aquele povo passou ali não foi algo assim, digamos que eles começaram a sofrer, então Moisés chegou. Não. Foi cerca de quase 400 anos sofrendo, sendo escravos. E o Senhor teve misericórdia. E então enviou ali, escolheu este homem, grande homem de Deus, para novamente trazer aquele povo, tirar aquele povo daquela terra e levar assim até a terra prometida. Primeiramente, tirar o povo do Egito, né? Não foi fácil para aquele povo sair dali. O Senhor mandando Moisés ir lá, ordenando a Moisés, e mesmo assim foram as 10 pragas, foram muitas coisas aconteceram para que eles saíssem dali, né, daquele local de escravidão. Ou seja, quando estamos escravizados, né, pelo pecado, por conta da nossa desobediência, não é fácil para sairmos de lá. Somente a presença de Deus, somente o Senhor pode nos tirar, somente o Senhor pode nos livrar, pode fazer com que saiamos daquele lamaçal de pecado, de tormenta, de amargura, e então sendo assim liberto, né? E nos levar à terra prometida. Então, a reflexão que nós temos dessa mensagem, deste início de mensagem aqui, venhamos obedecer ao Senhor, mesmo em meio às dificuldades, em meio às lutas, em meio às tentações. O Senhor disse que estaria conosco e Ele nos dá vitória. Nós percebemos que Deus ele vem usar homens de Deus, homens atalaias de Deus, para interceder pelo povo, interceder pelo pecado do povo, interceder ali pela vida, não só pela sua vida, mas porque o Senhor, nós vamos entender que Ele ouve quando um justo se levanta para interceder por algo, por alguma situação. O Senhor, Ele ouve, o Senhor, Ele dá-lhe livramento, o Senhor, Ele dá resposta quando um servo dele se levanta para interceder por alguma situação. O avivamento no tempo de Samuel, Deus usou o profeta Samuel para denunciar a maldade do povo rebelde, a apostasia e o desprezo pelo sagrado no tempo do sacerdote Eli. Então uma guerra ali contra os filisteus se instalou na região de Efraim e os israelitas foram derrotados. Resultado, a arca foi tomada, os filhos de Eli, que eram os sacerdotes e foram mortos. E ao saber da tragédia com seus filhos, bem como a tomada da arca dos filisteus, o sumo sacerdote Eli também morreu. E foi no contexto desses acontecimentos que Samuel exortou os israelitas ao arrependimento. Assim o povo se humilhou e buscou ao Senhor, que se deu uma grande vitória. Um grande avivamento chegou em Israel e Samuel julgou Israel todos os dias da sua vida. Nós vamos entender aqui que o Senhor, em meio à crise, em meio a uma situação, o Senhor ele vem usar para que os nossos olhos venham ser abertos para buscarmos o avivamento, para buscarmos a presença do Deus vivo. Nós vamos aprender aqui que quando nós estamos na presença do Senhor, quando nós estamos diante da presença dele, as coisas que acontecem ao nosso redor, as lutas, as aflições, elas não nos afligem, porque é o Senhor que nos garante isso. Elas não nos abalam,
Os que confiam no Senhor serão como um monte de Sião que não se abala, mas permanecem firmes para sempre. E é realmente assim na nossa vida. Então Deus usa ali Samuel para alertar aquele povo, abrir os olhos dele, porque quando você se está lá no meio da escravidão, parece que tudo aquilo é normal. Você não consegue lembrar dos benefícios que o Senhor havia trazido para a sua vida, para os seus antepassados, para os seus pais, para os seus antepassados. E então o Senhor usa ali alguém para relembrar, alguém para abrir os olhos, para ver ali um novo conceito, para que um novo avivamento venha a ser restabelecido na vida do povo, para que o Senhor volte a ser o centro, que o Senhor volte a agir ali na vida, né, no meio desse povo. E então, o outro ponto importante é que o nosso comentarista, esse grande homem de Deus, usado por Deus, vem também complementar nesse estudo, para você, professor, levar para o seu aluno. Como eu já falei, a sua aula, professor, vai ser uma aula que vai deixar os seus alunos com curiosidade para querer aprender mais, para se explanar mais, para estar ainda mais atento à palavra de Deus, porque é através da palavra que o avivamento ele vem também acontecer na nossa vida. Mas nós lembramos na nossa lição passada que para acontecer o avivamento, precisamos o quê? Nos arrepender, precisamos confessar os nossos pecados, precisamos deixar com que o Senhor venha agir no nosso meio, venha agir no meu coração. Eis que estou à porta e bato, né? Se alguém abrir, eu entrarei, eu cearei, e assim sucessivamente é o versículo e a palavra que nos fala, que nos exorta. O avivamento no tempo de Josias também é só uma complementação daquilo que precisamos para a nossa aula de hoje, voltando ao avivamento no Antigo Testamento, né? Um pequeno estudo para você levar para o seu aluno. Então, o povo amado de Deus tinha se entregado tanto à idolatria que não mais se lembrava de Jeová, chegando mesmo a usar o seu templo para o culto de deuses pagãos. Olha só. E em tempos de crise, Deus usa homens, Deus sempre tem um homem-chave para usar. E aí eu deixo aqui, professor, para você usar a sua imaginação, dependendo muito de como é a sua classe, de como é os irmãos, que eu não sei como é a realidade de cada irmão. Faça algumas perguntas com os seus alunos. Se em meio à crise Deus sempre tem um homem-chave para usar, será que Deus não está à procura de homens-chaves para usar no nosso tempo? O nosso tempo é um tempo comum, um tempo em que é muito fácil se falar de Deus, é muito fácil levar a mensagem, a mensagem ela continua uma mensagem pura, uma mensagem verdadeira, como também nos nossos irmãos que iniciaram a seara, continua do mesmo jeito ou as coisas estão um pouco distorcidas? Eu acredito que você tem uma resposta para isso, né? As coisas elas não continuam do mesmo jeito, né? A palavra de Deus ela tem sido muito distorcida em meio à vida social, em meio a tantas coisas que vêm corrompendo o nosso meio religioso, a nossa igreja, a nossa sociedade cristã. Então, o Senhor ele está à procura de verdadeiros homens de Deus que ele possa usar como atalaia nesse momento de crise, nesse momento em que precisa-se de pessoas encorajadas para levar, e o Senhor está à procura. Então Josias, no meio do pecado, no meio da idolatria, ele não se contaminou, propondo no seu coração buscar o Senhor. E nós, igreja do Senhor, em meio a tanto pecado, em meio a tanta idolatria, em meio às coisas todas contorcidas, valores contorcidos, nós sabendo dessa realidade, nós não podemos deixar nos contaminar, não podemos deixar com que o nosso coração venha a ser contaminado pelas iguarias deste mundo, porque nós temos algo a zelar, nós temos que zelar pelo nome de Cristo, nós carregamos o nome de Cristo, nós carregamos o nome da igreja. Nós temos que zelar pelo nosso nome, nós temos que zelar pelo nome de Cristo, o nome da igreja que nós fazemos parte deste corpo. E então, Josias, em meio a um povo que se corrompeu, um povo que pecava, cheio de idolatria, então ele escolheu o que ele propôs no seu coração, não se contaminar e buscar ao Senhor. Determinou a buscar de todo o seu coração. E aqui nós trazemos esse grande exemplo para a nossa vida, para os dias de hoje, para as nossas necessidades, porque nós somos necessitados e carentes da presença do Senhor. E
as coisas do mundo estão aí oferecendo para nós, que é tudo normal, hoje tudo pode, é assim porque não tem nenhum problema, tudo tá tudo normalizado e é assim mesmo. A palavra é passada, hoje está uma coisa mais atualizada e nós sabemos que não é assim. Nosso Deus, ele não mudou, ele continua o mesmo e ele requer de nós santidade para morarmos no céu. Ele quer um povo santo, um povo zeloso, um povo humilde, um povo de coração aquebrantado, um povo que busca os interesses do reino, um povo que expande o reino de Deus aqui na terra. E então Josias, ele foi um grande homem de Deus, então usando ali, né, a estratégia para acontecer a reforma espiritual no meio daquele povo, no meio da nação. Ele derrubou altares dos demônios, destruiu imagens de esculturas e estendeu essas medidas saneadoras em outras cidades. Então, o homem de Deus, quando ele se levanta para defender o reino do céu, ele faz a diferença porque o Senhor é com ele. E nós precisamos derrubar os altares de demônios que estão querendo entrar no meio das nossas igrejas, que estão querendo se infiltrar dentro, né, se normalizar no meio da igreja, no meio do povo de Deus. E nós precisamos estar atentos, buscando o Senhor de todo o coração, para que o Senhor revele para nós o que precisa ser mudado, o que precisa ser melhorado, e para que nós sejamos a atalaia deles aqui na terra. Então, o chamado de Neemias traz mais um complemento, né, que é a confissão do pecado, o retorno à palavra de Deus. E o que eu vou achar interessante aqui, professor, aluno, você que me assiste, eu vou achar interessante nessa parte em que Neemias, ele foi um homem sábio, um homem que... Eu sempre gosto de falar que Neemias, em meio ao sofrimento em que ele estava passando, as dificuldades que ele enfrentava, Neemias, ele chorava, ele lamentava, assim, mas Neemias tinha algo que trazemos para a nossa vida, até fugindo um pouquinho do assunto aqui, é que Neemias, ele se levanta, ele não fica da mesma maneira, ele jejuma, ele consagra, ele ora, e ele se levanta para que ele venha lutar em prol daquilo que precisa ser consertado, daquilo que precisa ser melhorado, reajustado. Porque, amados, hoje em dia se nós não estivermos atentos, nós passamos a vida reclamando que precisamos melhorar nisso. Eu preciso melhorar isso na minha vida espiritual, eu preciso fazer o culto doméstico, eu preciso ter um momento com Deus, mas eu só lamento e não faço nada. E nós precisamos nos levantar. Eu estou usando o exemplo da vida espiritual, mas é que pode ser usado em qualquer área da nossa vida. Nós precisamos sim lamentar quando as coisas ruins acontecem, precisamos sim, né, chorar, porque nós somos seres humanos, mas há algo que nós precisamos fazer como Neemias fez: se levantar e agir, tomar uma atitude, fazer um projeto, um plano e realizar aquele plano para que o Senhor venha abençoar através da vida dele. Então, o que acontece, né? Neemias, ele foi um ponto mais alto, porque Neemias, ele não fala que o povo pecou, o povo estava em pecado, o povo precisava, ele se colocou, olha a humildade dele, ele se coloca em meio ao povo, ele se humilha ali, deixa o seu ego e se humilha ali, diz que, né, ele orou durante 4 meses, com grande lamentação ao Senhor. Então, ele fala da seguinte maneira: na condição de um intercessor, ele se incluiu entre os pecadores, mencionando a casa de seu próprio pai. Olha só. Neemias confessou mais: de todos nos corrompemos contra ti e não guardamos os mandamentos nem os estatutos, nem os juízos que ordenastes a Moisés teu servo. A confissão dos pecados é a condição indispensável para viver um verdadeiro avivamento espiritual. E então, o avivamento, ele vem também através do ensino. No tempo de Neemias, o ensino da palavra de Deus foi a marca que precedeu o avivamento. E hoje, amados, como está o ensinamento nas nossas igrejas hoje? Como está o ensinamento da palavra de Deus hoje no nosso meio? Continua do mesmo jeito a palavra, né? A palavra que ela é uma espada de 2 gumes que corta, né, dos 2 lados. É uma palavra verdadeira, vamos dizer, muitas das vezes dura, mas é a palavra. Ela continua do mesmo jeito? Infelizmente não é assim. Nós não podemos dizer que sim, porque não é assim que funciona em todas as igrejas. Não está sendo assim. Ao invés de darmos, né, pão, darmos algo mais grosso, continuamos no leite, né, passando a mão. Então, no erro, continua.
Tá do mesmo jeito. Não tem aquela coragem de levar a palavra verdadeira, a palavra que liberta, a palavra que cura, que sara, que restaura, que renova, que é a palavra de Deus. Mas há sim ainda quem tem a coragem de levar, de falar, de exortar. E as nossas lideranças precisam, principalmente as nossas lideranças, têm que estar, né, com o avivamento parecido com o avivamento do Antigo Testamento que nós estamos vendo hoje. Pelo menos parecido. Porque nós estamos aprendendo hoje, professor, estamos aprendendo aluno, apesar de que a gente já sabe, mas é algo que renova, a nossa fé, ela aumenta, e a gente entende que nós precisamos, né, nos arrepender dos nossos pecados, arrepender dos nossos maus costumes, para que o verdadeiro avivamento ele venha acontecer na nossa vida. Não tem como, falamos na nossa aula passada, que não tem como existir um avivamento se eu não me arrependo dos meus pecados, se eu não oro, se eu não busco, se eu não falo com o Pai, se eu não tenho contato diário com Ele. Então não tem como esse avivamento existir, infelizmente. E através da palavra do Senhor, o avivamento ele acontece. Então, a palavra de Deus corrige o avivamento e a palavra de Deus. No Novo Testamento há um padrão do culto a Deus com decência e ordem, né? Vamos falar desse ponto aqui, que é importante, também importante para nós. Né? Como diz o apóstolo Paulo, que fareis, pois, irmãos? Quando vos ajuntais, cada um de vós tem salmo, tem doutrina, tem revelação, tem língua, tem interpretação, faça-se de tudo para a purificação, né? Isso encontramos em 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 26. Então, veja que a marca dessa orientação apostólica não é o exibicionismo espiritual ou mero emocionalismo, nem as expressões irreverentes no culto. Há aqui uma orientação para um culto avivado de acordo com a palavra de Deus. Neste culto pode enviar um avivamento genuíno como resposta ao quebrantamento espiritual e às orações do povo de Deus. Há uma decência e ordem, há ensinamentos do nosso amado irmão apóstolo Paulo, ensinamentos sobre decência e ordem, né, quando nos ajuntarmos, o que levamos, né, como realizar o nosso culto. Mas há um outro ponto que precisa também ser falado para não deixar mal entendido este ponto em que o nosso comentarista ele vem falar sobre a palavra de Deus que corrige, sobre a ordem e decência, ele vem falar sobre o formalismo, né? Com o formalismo queremos dizer a respeito do que é formal, metódico e rigoroso. É o extremo oposto do mero emocionalismo e exibicionismo espiritual. É verdade que não é errado observar regras, né, preceitos e métodos. No entanto, o formalismo assume uma característica negativa quanto ao cuidado e o zelo pelo que é formal, sobrepõe a necessidade espiritual da igreja. Ora, quando Deus envia um avivamento espiritual, o Santo Espírito tem liberdade, né, na igreja. Os corações estão sensíveis ali à voz de Deus. Os dons espirituais atuam de maneira abundante, a atmosfera espiritual muda o ambiente. Deus age a favor do seu povo. Tudo é feito de acordo com a palavra de Deus para a edificação dos santos. Então é preciso trazer esse ponto, né, para não deixar que esse ponto sobre que eu falei a respeito da decência e ordem, para não ser confundido aqui com o formalismo, né? Aquela coisa metódica, né? Algo que, né, não pode, o Senhor, quando ele entra no ambiente, quando acontece o avivamento, quando a igreja ele está avivada, o Espírito Santo ele tem total controle do ambiente. Tudo acontece, como eu falei, é feito de acordo com a palavra de Deus para a edificação dos santos. 1 Coríntios 14, versículo 26. O avivamento ele acontece sim na nossa vida. O texto áureo da nossa lição, primeira lição que foi a lição passada, diz assim: e se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar e buscar a minha face, se converter dos seus maus caminhos, então ouvirei dos céus, perdoarei seus pecados e sararei a sua terra. Segundo as Crônicas, capítulo 7, versículo 14. Então, o avivamento no Antigo Testamento sempre vieram como respostas ao quebrantamento espiritual e às orações do povo de Deus, como falamos aqui. Isso se dava sempre diante de uma situação de calamidade ou decadência espiritual ou moral, ou misericórdia de Deus, por Deus ser misericordioso. Então, esses avivamentos ele acontecia trazendo ali, né, por misericórdia, promovendo a restauração de Israel. Então, que a misericórdia do Senhor ela venha promover em nossa vida, em nosso meio, a restauração, né, o avivamento, esse tempo de frieza, de mordidão espiritual. Então, que
o Senhor nos desperte a fazer a vontade dele em meio a essa frieza, em meio a essa mordidão, que possamos estar firmados no Senhor, ali com a nossa vida avivada diante do altar do Senhor, e que possamos também dar lugar para sermos usados por ele nesses dias tão difíceis em que estamos vivendo. Então, meu amado irmão, que Deus abençoe poderosamente a sua aula, que a sua aula seja uma bênção nas mãos do Senhor, que Deus venha te usar poderosamente cada dia mais, que você venha ser esse vaso, essa atalaia aí na vida dos seus alunos, da sua igreja, que você seja uma bênção, um canal de bênção aí para a sua classe, para a sua turma. E se você ainda não se inscreveu, se inscreva, curta o nosso vídeo, compartilhe com seus amigos e que Deus abençoe. Até a próxima aula.